Eu queria lançar alguns desafios antes de entrar na mensagem. O nosso ministério, o Ministério The Way, o Ministério de Inglês aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, eu lancei alguns desafios. Eu quero lançar os mesmos desafios para você. Eu sei que o pastor Eric falou algumas coisas ali com o pastor Pedro, né? O Plínio também tem alguns desafios lançados já no comecinho deste culto. E eu queria lançar alguns desafios. São 5 desafios. Olha só, o primeiro aqui: orar com alguém que você nunca orou antes. Eu fui abastecer meu carro e eu parei, eu olhei e perguntei para aquele senhor: o senhor é gerente deste lugar? Ele falou que sim. E eu orei com ele, abençoando a vida dele, para que ele possa, mesmo em tempos difíceis, ser abençoado por Deus. E ele quase chorou na minha presença ali. E foi tão gostoso orar com alguém que eu nunca orei antes. A farmacêutica, eu abençoei a vida dela, não somente comprando os remédios, mas ali abençoando a vida dela com uma pequena oração. Então, primeiro desafio: ore com quem você nunca orou antes. Segundo desafio era dar a alguém em necessidade. Em tempos como esse, é fácil você ser egoísta e querer tudo para si. Na verdade, você corre para o mercado rapidinho, compra um monte de papel higiênico, álcool em gel, estoca, e daí o que acontece? Dar, seja generoso. Dá para alguém que esteja necessitado. Terceiro desafio é sirva alguém. Sirva alguém. Os nossos idosos, olha que tempo gostoso de ajudar, servir os nossos idosos. Talvez ir às compras e levar na casa deles, talvez ir à farmácia e fazer uma ligação. Eu não posso levar os meus filhos na casa dos meus pais, mas eu ligo e através de vídeo eu coloco cada um ali na presença dos avós, para eles sentirem esse amor mesmo sendo à distância. Então, o quarto desafio é incentivar alguém. Anime alguém nesse momento de desânimo, de tristeza, de solidão. Liga para alguém, manda uma mensagem, uma oração por voz. Não precisa nem falar mais nada, mas ore e mande. Anime alguém. Palavras de ânimo é o nosso quarto desafio. O quinto desafio é publique em suas redes sobre a sua fé. Um testemunho, alguma coisa que possa brilhar a luz de Jesus. O quinto desafio é publique nas suas redes. Use as suas redes para evangelizar. Vai ser tremendo essa grande evangelização online. Você é um evangelista digital a partir de hoje, meu amigo, então use essa ferramenta. E o sexto e último desafio é convide alguém para participar dessa experiência, desse culto online. Então, se você ainda não fez isso, você pode fazer isso. Os links estão aí, as redes sociais estão aí. Use-as com sabedoria. Talvez você nunca usou ela da forma adequada. Talvez as redes sociais te afastaram de Deus, mas em nome de Jesus, hoje, a partir de hoje, você vai ser um grande evangelista online. Que bênção que é essa oportunidade. E você está aí lançado o desafio, tá bom? São 6 desafios. Siga as nossas redes, a gente vai estar postando lá e assim por diante. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos na palavra do Senhor, o que Deus tem para nós nesse tempo. É um tempo difícil, mas o que você está contagiando? O que você está contagiando? E você pode contagiar o medo. A palavra mais falada na internet é medo. Medo. Acho que coronavírus também, né? Mas o medo, o que é medo? Eu olhei aqui, o medo é uma resposta emocional natural a uma ameaça percebida à segurança ou bem-estar geral. Isso é o medo, uma ameaça ao bem-estar. E você é um sentimento, é uma emoção. O medo ele pode ser uma emoção útil quando leva cautela apropriada ou medidas que protegem o bem-estar de alguém. O medo pode proteger a sua vida. Eu tenho medo de aranha, por exemplo. Vai proteger minha vida, né? Eu não sei se você já foi no PV, mas o PV é famoso por estar cheio de aranha marrom, né? Se você dorme lá, se você passou algum tempo lá, você vai encontrar elas. Mas o medo te protege. Se você tem medo de gato, você não vai chegar perto de um gato. Você vai passar longe desse gato, ou do cachorro, ou qualquer coisa que você tenha medo. E esse medo pode proteger a sua vida, mas o medo também, por outro lado, pode ser um obstáculo para que você goze da vida.
O medo pode ser um obstáculo para que você viva a vida como ela tem que ser vivida. Se ela for induzida à ilusão, aí pode atrapalhar. Ela pode ser um obstáculo. E se persistir e a dominar outras emoções mais positivas, como amor, como alegria, talvez levando à incapacidade de se envolver nas atividades normais da vida. Por medo você fica isolado, por medo você então não faz nada. Medo, essa palavra. A palavra de Deus vai contar várias coisas sobre medo. O medo ele produz algumas reações. O medo ele paralisa você. Eu não sei se você já sentiu medo ao ponto de ficar paralisado. Ficar sem moção, sem atitude. Ou o medo faz com que você recua, que você dê alguns passos para trás. O medo, ele pode controlar as suas ações. Você começa a gaguejar, você começa a tremer. Eu dou graças a Deus porque tem esse microfone aqui, porque se eu segurar o microfone algumas vezes eu estou ali tremendo, porque o medo toma conta. E quando o medo toma conta, você fica fora do controle das suas emoções, do seu corpo, você começa a suar, ficar pálido. Vou confessar alguns medos hoje aqui. Quando eu era criança, eu morei no Canadá dos 7 aos 15 anos. E eu fiquei com medo um dia quando 2 bêbados estavam subindo a rua, eles estavam discutindo. Para mim, eles estavam brigando. Mas eu fiquei paralisado. Eu fiquei com um trauma. Toda a minha vida eu não podia ver brigas, porque eu ficava pálido, tremia, minhas pernas começaram a tremer, eu quase desmaiava de tanto medo que eu tinha de bêbado. Mas isso, claro, passou. Mas o medo é contagioso, você pode espalhar o medo, assim como a raiva é contagiosa. Na internet, em meio às eleições, a raiva se espalha como nunca. O medo também se espalhou de uma maneira tremenda esses dias. Agora tudo depende do que está em você. O vírus, se você pega o vírus, você espalha o vírus. O medo também, se você está dentro de você, algumas pessoas podem espalhar o medo. E algumas pessoas também escolhem espalhar outras emoções, como fé, amor e esperança. Se você olhar lá em 1 Tessalonicenses 1 e 2, vai dizer assim: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar, tanto e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando dos cristãos ali em Tessalônica. Olha, se espalhou a fé, o amor e a esperança. Era marcante. Estava em toda a região, se falavam das pessoas, a fé, o amor e a esperança. Em Colossenses também vai dizer, Colossenses 1, versículos 4 e 5. Pois temos ouvido falar do quê? Da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Olha só o que é que o povo de Deus era conhecido como o povo que espalhava fé, esperança e amor. Olha que lindo isso. O que está dentro de você? Medo? O que está dentro de você que você está espalhando por aí? É fé, amor, esperança? Vamos ver o que o medo pode fazer na sua vida. O medo, lá em Gênesis 3:10, vai dizer que o medo fez com que as pessoas se escondessem. O que fez Adão e Eva quando eles comeram do fruto proibido? Eles reconheceram que estavam nus e tiveram medo. Vamos ler. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O medo faz com que você se esconda de Deus. Aqui estava relacionado ao pecado, a vergonha. Muita gente se esconde de Deus, tem medo de Deus, porque eles estão com as mãos sujas, eles estão cheios de pecado.
Então o medo entra no nosso coração e a primeira ação é fazer o quê? Se esconder da presença de Deus. A vergonha toma conta. O medo é naturalmente a consequência lógica do pecado. Os meus filhos, quando eles aprontam alguma, você já sabe, no olhar, porque eles estão desviando o olhar do pai. A minha mãe tinha uma técnica para descobrir quando eu estava aprontando. Ela olhava para mim assim, fazia assim, ó, vou olhar para essa câmera aqui. Ela fazia assim, ó, sabe aquele olhar? Aquele olhar meio exprimido assim, que você está aprontando. Quando ela fazia aquele olhar, eu já entregava tudo. Eu já falava tudo. Por quê? Porque o medo, eu tentava me esconder, eu tentava não olhar para ela, porque se ela fizesse aquele olhar, eu me revelava. O medo faz com que a gente se esconde. Um cachorro, quem tem cachorro em casa sabe que quando ele apronta, o que ele faz? Ele se esconde. Aí você vai lá e fala assim, o que você está aprontando? O que ele faz? Ele já tem alguma reação diferente, ele se esconde porque ele fez algo de errado. Essa é uma das coisas que o medo faz. Quando nós estamos em pecado, na parábola que Jesus usou ali, falando do homem, do talento, parábola do talento, Jesus falou de um homem cujo medo o impedia de cumprir seu dever diário, aquilo que ele tinha que fazer, seus deveres. Mateus 25 vai dizer assim, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja que está o que lhe pertence. Jesus está falando que o medo ali impedia as pessoas de fazer aquilo que elas tinham que fazer, aquilo que era para elas fazerem. E hoje em dia nós temos um medo nos coloca no lugar escondido, no lugar onde a gente quer recuar. É isso que está no seu coração hoje? É esse tipo de medo que está sendo contagiado a você e você está pegando esse medo? Mas também nós vemos um outro tipo de medo que gera outra ação. O medo pode fazer você orar mais. Ele faz com que você se esconda, mas também ele pode fazer com que você ore mais. Gênesis 32:11 vai dizer assim, livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Ali Jacó você conhece a história, Jacó com o seu irmão, ele fugiu, e aqui ele estava orando, clamando a Deus, eu rogo-te, pois, o Senhor me mandou sair da terra, ir para lá, mas eu rogo-te, eu tenho medo do meu irmão. E ali este medo fez com que Jacó orasse, buscasse a presença de Deus. É interessante que hoje em dia nós estamos atingindo mais de 2.000 pessoas, né, no Instagram do nosso pastor, orando às 6 horas da manhã. Quando isso foi possível? Nunca se viu tanta gente, tantas lives, tantas pessoas buscando a presença de Deus, mesmo aquelas que não sabiam nem orar, estão orando e clamando. Incrível, porque o medo faz com que nós buscamos a Deus, nós oramos mais. Pela internet nós vamos ver isso acontecendo. É incrível que às 6 horas da manhã, mais de 2.000 pessoas estão buscando a presença de Deus. O medo faz com que você ore mais. Talvez você tenha experimentado isso. Talvez o teu dia, parece que as horas não terminam. Parece que você não sabe mais o que fazer. Eu estou com 3 filhos em casa, eu tenho orado muito mais agora, porque às vezes você fica sem ação. O que eu faço com essas crianças? Elas vêm agora, pai, o que eu faço? Eu falei, meu Jesus amado, já brincou? Já viu a internet? Já. E eu não sei. E agora, parece que quando eu oro, eu busco mais a Deus, parece que as soluções para os problemas vêm. Olha, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Este medo também pode nos aproximar de Deus. Esse medo se chama temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Que tipo de medo você está espalhando por aí? É um medo que faz com que as pessoas se escondam dos seus pecados, das coisas erradas que estão fazendo? Um temor de Deus
diferente desse temor aqui. É uma busca, é um respeito profundo, esse temor de Deus. Lucas 11:10 e também Mateus 7 vai dizer assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta também será aberta. É o momento que as pessoas estão buscando, é o momento, esse temor da grandeza de Deus faz com que as pessoas o busquem. Existe um medo que faz com que você recua, mas esse temor faz com que você respeite a presença de Deus, faz com que você venha, se aproxime do nosso Senhor Jesus. Mateus 10:28 vai dizer assim: e não temas os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tema o que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Isso é Jesus falando: tema aquele que pode matar a alma e o corpo. Um profundo respeito para com Deus. É isso que Jesus estava nos ensinando. Jesus ensinou que deveríamos temê-lo pelo seu poder, por quem Jesus é. Esse é o tipo de temor que nós precisamos ter hoje. Temer a Deus por quem Ele é. O antídoto para este medo que faz com que a gente recue, este medo que faz com que a gente espalhe um terror, é a convicção de que Deus é capaz de proteger e realizar a sua vontade, e de que as suas promessas vão se cumprir. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Esse é o antídoto para esse medo. O amor, eu amo a história de Eliseu. Se você olhar em 2 Reis 6, de 15 a 17, ali Eliseu, ele está cercado, a cidade está cercada. Olha só o que diz lá: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, quando saiu, e viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ele então exclamou, ele gritou: ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqui, duas pessoas, dois tipos de medo. Um desesperado porque ele viu as circunstâncias. Nós estamos cercados, você entende isso? Nós estamos cercados, não tem saída. Mas o profeta olhou para a mesma situação, mas ele via algo diferente. O temor que tinha no coração de Eliseu era diferente do medo que existia no coração do seu servo. O servo olhou para as circunstâncias e tremeu nas bases. Mas Elias olhou para quem era Deus e o poder que Deus tinha. E olha só como ele continua aqui. Então Eliseu orou ao Senhor e disse assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tinha muito mais gente ali com eles do que os inimigos. Esse é o temor que Deus está agora chamando o seu povo a ter. Por isso que Deus está permitindo toda essa situação no mundo inteiro, para que o mundo saiba quem é Deus, para que o mundo sinta o seu poder, para que o mundo veja quem é Deus. Saber quem Deus é e o seu poder. Esse é o temor que nós precisamos espalhar por aí. O temor da presença de Deus, do poder de Deus, que Deus tem um propósito com tudo isso. É esse o temor que nós precisamos espalhar. Nós vamos nesse tempo difícil contagiar as pessoas com amor. O medo pode ser contagioso, mas o amor também. A ansiedade pode ser contagiosa, mas a esperança também. A fé pode ser contagiosa também. O que você está espalhando por aí? Você é uma pessoa que tem algo dentro de você, que você espalha por aí. O que é? É medo? É o amor? É a esperança? É a fé? Um medo que nos aproxima de Deus. Um medo que faz adorá-lo por quem Ele é. Esse é o tempo que nós precisamos,
que Deus está chamando, que Deus está levantando o seu povo para esse tempo, para sentir esse sentimento, esse temor que nós precisamos ter. Temer quem Ele é. E quem é esse Deus? A gente cantou que Deus é maravilhoso, Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Deus, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o Deus que nós temos que temer. Um Deus que tudo cabe na palma de sua mão. Você acha que esse vírus, essa situação toda veio de surpresa e Deus, nossa, eu não sabia o que estava acontecendo? Não, tudo está debaixo do controle deste Deus. Nada foge do seu conhecimento e do seu poder e do seu controle. Por isso tema esse Deus. Por isso espalhe a fé. É o momento ideal para que você entre nas redes sociais e brilhe a luz de Jesus. Para que mais pessoas temam o Senhor. Para que pessoas vão às redes proclamar um amor tão grande que as pessoas vão cantando pelas ruas, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Uma fé tremenda que faz com que pessoas vão às sacadas de suas casas e comecem a cantar hinos de louvor. O tempo é hoje, hoje vamos contagiar esse temor de Deus, a fé que existe no seu coração, o amor e a esperança.